Oi gente, aqui é a Isa iniciando mais um vlog. Hoje vocês vão acompanhar o meu quase plantão na UPA. Não vai dar um plantão inteiro, porque o plantão na UPA é das 8 às 8 e eu tenho aula às 7 da manhã. E eu não vou ficar lá a madrugada inteira, provavelmente eu vou ficar até umas 2 da manhã no máximo, estourando. E agora são 8 da noite, quase 8 da noite, eu estou indo, porque eu vou pegar o plantão noturno. A médica que eu vou acompanhar hoje é a mesma médica que me deu aula de semiologia, lá na UPA mesmo, então eu vou acompanhar ela de novo. E não tem nem 12 horas que eu voltei de um plantão de 24 no hospital. Tem inclusive vídeo no canal já sobre o último plantão. Mas eu nunca tinha conseguido pegar plantão, muito menos noturno na UPA. Então eu não quis perder a oportunidade, porque na UPA sempre aparece muita coisa legal, né? Uma unidade de pronto atendimento. Então aparece bastante sutura, bastante coisa assim pra fazer. Aqui é a maca, aqui tem umas cadeirinhas e aqui o médico atende. A doutora chegou e foi só pegar umas coisinhas. Então, gente, basicamente a gente tá atendendo sozinho. Tem um outro menino que ele é do 7º período, tá aqui, então a gente tá atendendo junto. E aí, qualquer dúvida que a gente tem, a gente pergunta pra doutora. Mas a gente tá tendo a liberdade de atender sozinho. E assim, são casos bem tranquilos que a gente sabe tratar. Então, meia-noite seguimos aqui. Então é só caso tranquilo, gente, nenhuma emergência, nada, só febre, dor, principalmente dor após acidente, tipo, caiu de moto ontem, caiu do pé de manga, e aí tá com dor, e aí vem pra tomar remédio pra dor. Bom dia, gente. Então, como no último plantão da UPA ficou pouca coisa, porque eu não fiz um plantão inteiro, né? Foi só das 8 até 1 da manhã. Então, eu resolvi juntar com o vlog do plantão de hoje, pra ter mais casos pra vocês terem mais histórias. Então, já são quase 8h20, na verdade a gente atrasou um pouco porque uma amiga nossa atrasou. Hoje eu não vou sozinha, vão mais as pessoas que eu mais tenho contato da faculdade, né, que é o meu grupo mais próximo, porque nós todos fomos alunos dessa professora que a gente tá acompanhando. Hoje, dia 22 de setembro, eu estou aqui terminando de tomar meu café. O plantão dessa médica hoje, ela vai fazer 24 horas, das 8 da manhã de hoje às 8 da manhã de amanhã. Só que provavelmente a gente não vai fazer tudo, a gente deve ficar até às 8 da noite, então fazer umas 12 horas por aí. Mas eu vou contando pra vocês os casos e as coisas que forem acontecendo. Hoje é provável que apareça bastante coisa, não por ser domingo de manhã geralmente não aparece muita coisa, mas como ela é a única médica que tá no plantão hoje, geralmente ficam 2, 3 médicos, mas hoje tá só ela, a gente vai acabar tendo contato com todos os casos, principalmente as emergências, caso apareçam. Então é provável que tenha bastante coisa pra vocês hoje. Gente, já estou na UPA, na verdade já são quase 10 horas, na verdade já são 10 horas, e a gente chegou 8h30 mais ou menos, até que a gente pegou, então já teve uma sutura que eu fiz, teve uma sutura que os meninos estão fazendo, a gente atendeu uns 5 pacientes já, e aí eu tô meio que anotando os casos pra poder contar pra vocês depois. Por incrível que pareça, para um domingo tá bem cheio, tem 6 pacientes aqui pra atender, então agora eu tô sozinha, porque os meninos foram levar uma paciente que tava passando bastante mal pra tomar medicação, e tá sendo bem interessante, gente, tô feliz. Oi galera, tudo bom? Tudo bom. Acabamos de atender todos os pacientes, já são 12h05. E chegou até muita coisa. Foram 5 suturas, contando o pontinho do menino. Aliás, peraí. O caso mais interessante até agora foi o menino que tava pescando e ele pescou a própria barriga. Só que tava superficial, aí a gente conseguiu... Isso não é uma foto, juro, você pode parar disso. Aí a gente conseguiu tirar o anzol, mas foi a primeira vez que eu acho que eu tirei alguma coisa pregada de alguém. Deu um pouquinho de trabalho, porque... Tinha que abrir um pouquinho pra sair o anzol, porque tem um ganchinho. Barone, dá notícia, já que você tá muito preocupada. A gente tá rindo, mas é de nervoso. Eu tô recuperando aqui. Vai, todo mundo. Mas eu ia morrer com o amor da minha vida. Viemos salvar uma vida, e essa vida que está sendo salva quer matar todos nós. É isso que aconteceu. Galera, isso é uma visão que vocês precisam ter da medicina também. Principalmente medicina de emergência. A gente sempre vem com o coração aberto para ajudar, para salvar e para garantir sempre o bem-estar do paciente. Mas a gente está sujeito a muitas intercorrências. Que susto, Júlio! Vocês que querem fazer medicina, lembre-se do que eu aprendi hoje. Não tem um capítulo no livro sobre quando o paciente quer te matar. O que fazer? Quando você sofre uma ameaça de morte. Tem algumas coisas que a gente só descobre na prática. Não tem no livro. Então, por isso que é muito importante você aproveitar os momentos e as oportunidades que você tem de estar atuando. Então, gente, deixa eu contar com calma, porque aquela hora a gente tava, tipo, rindo de nervoso e eu nem contei direito o que aconteceu.
A gente tinha recebido um paciente de manhã e ele tava com histórico de consumo de drogas e de abstinência por conta de drogas e, assim, no momento que ele chegou, falaram que ele tava também em abstinência de álcool, mas depois ele falou que tinha bebido. Então, ele tava, tipo, bem agitado, mas até que conseguiram controlar ele. Quando deu mais ou menos 1 hora da tarde, ele meio que, tipo, o efeito passou, e aí ele ficou muito agitado e muito agressivo. Precisou amarrar ele. E, juntando tudo, gente, tinha umas 10 pessoas pra conseguir conter ele, pra segurar, porque ele se batia, ele tentava por tudo levantar, se soltar. E essas pessoas que fazem uso de drogas, que usam esse tipo de substância, eles acabam tendo uma resistência para medicação. Então a gente usou todas as medicações possíveis para tentar dopar ele, né, fazer ele dormir, para ele acalmar. Até porque tava todo mundo lá, a equipe de enfermagem, os médicos, todo mundo tendo que segurar ele e o restante dos pacientes precisando ser atendidos. Então realmente precisava dar um jeito de acalmar ele, só que nada fazia efeito, justamente por conta desse problema da abstinência, né? Os receptores ficam loucos e não faz efeito. E aí, a doutora tava com medo de fazer uma dose mais alta, porque pode ter um efeito rebote, tipo, o paciente não responde a medicação, aí você faz um pouco a mais e ele arrebaixa de uma vez, pode dar uma parada cardíaca. Então, ela resolveu chamar o SAMU para levar ele pro hospital, porque lá no hospital tem psiquiatra, e se fosse necessário realmente dopar ele nesse nível lá, tinha como entubar, como deixar ele na UTI até passar. E aí, nesse momento, ela chamou, falou, tentou por tudo, ele não acalmava. Não tinha como a gente fazer mais medicação, porque se ele realmente, tipo, voltasse no efeito rebote, ele podia morrer por conta de parada cardíaca. Então, era o que a gente tinha que fazer, até porque não tinha como a gente ficar lá o tempo todo segurando ele com tanto de paciente que tinha para atender. Nesse momento, a gente não sabia que tinha uma outra pessoa que tava com ele, que a gente não sabe se era traficante, se ele era o traficante, enfim. Sei que o cara tava lá fora, tipo, se passando por uma pessoa que tava lá como paciente e só sondando tudo, sabe? E aí, quando a médica falou que ia levar ele pro SAMU, o cara, que tava de olho, escutou. E no momento que ela foi na cozinha, depois já tinha chamado o SAMU já tava lá pegando ele, né? O cara ameaçou ela, falou que se ela realmente mandasse ele pro hospital, ele sabia qual era o carro dela, enfim, eu não vou usar exatamente as palavras que ele usou, porque foram bem pesadas. Mas ela ficou apavorada, né, obviamente, porque uma pessoa falando que vai te matar não é exatamente a coisa que alguém fica calmo ouvindo. E aí ela contou pra gente o que tinha acontecido, chamou a polícia pra fazer o boletim de ocorrência, porque o cara sumiu, né, falou e sumiu. Deve ter ido atrás do outro que foi pro hospital, porque quando chega no hospital, ia chamar a polícia, fazer ocorrência, o cara provavelmente ia ser preso por conta de usar droga e tal. A gente acredita que tinha droga junto com ele também. Então, a coisa ia ficar mais pesada. E o próprio paciente, quando ele estava sendo levado, ele queria por tudo ver o rosto da médica que estava fazendo isso com ele, sabe? Quem é a pessoa que está fazendo isso comigo? Ele pedia. Que ia atrás depois, né? Então, a gente teve que chamar a polícia, fazer o boletim. A doutora, obviamente, não tinha condições mais mentais de continuar o plantão. E foi pra casa. Ela falou, inclusive, que não vai mais dar plantão na UPA por conta disso, que é muito perigoso. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, não é tão raro. Já tiveram casos de médicos que foram mortos por conta desse tipo de coisa. Fizeram alguma coisa, tipo, atenderam um paciente, mas o cara mexer com alguma coisa e ela teve que referenciar por conta de necessidade. E lá no hospital eles realmente chamam a polícia, faz boletim e tudo. Então o cara acaba sendo indiciado, né? E foi isso. Então, gente, depois daquela loucura que foi domingo, depois daquela bagunça, né, daquele incidente que a gente teve com aquele paciente, eu acabei não gravando o relato dos casos, porque eu tava muito chateada, porque o plantão tava muito legal e a gente acabou sendo interrompido por uma pessoa que entendeu a gente, não é que entendeu a gente mal, é porque, enfim, esse tipo de caso é complicado. Eu até tinha contado no Instagram, depois eu apaguei por conta de segurança, mas algumas pessoas que eram da área da saúde e me seguiam falaram que isso é muito comum, que são enfermeiros já foram ameaçados também por questões desse tipo de paciente. Mas eu resolvi deixar aqui no vlog porque eu tento contar o máximo da realidade possível. Isso é uma coisa que vocês têm que estar preparados pra acontecer. Então, já teve uma outra pessoa que falou comigo que mesmo não sendo só esse tipo de paciente, no plantão que ele participa como técnico de enfermagem na UPA, direto tem problema, tipo, de paciente agredir médico. Então, é bem tenso essas coisas.
Porque, gente, em emergência, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, né? Então, acaba que isso acontece, infelizmente. Aquele domingo tava sendo, sem dúvidas, o melhor de todos, porque apesar de domingo de manhã costumar ser calmo, porque as pessoas deixam pra ir no hospital, na UPA, depois do almoço, normalmente, mas naquele domingo tava bem cheio. A gente deve ter atendido uns 20 pacientes só na parte da manhã, e eram casos, alguns eram casos mais simples, mas tinha bastante gente passando mal, tinha bastante gente de ressaca no final do sábado, né? Uma coisa que eu gostei muito desses 2 dias que eu fui pra UPA é que a gente tem muito medo durante a faculdade de quando a gente formar, a gente não saber o que fazer, não saber o que o paciente tem. E isso é uma coisa que a gente perde com o tempo, sabe? A gente acaba ganhando confiança e a gente confia no que a gente sabe. No primeiro domingo eu tinha uma pessoa do 7º período comigo, então acabou que ele tomou a frente dos atendimentos e eu ajudei. Mas nesse domingo eu já me sentia mais confiante pra fazer sozinha, pra realmente fazer a conduta sozinha. E é muito surpreendente como a gente descobre que a gente sabe das coisas, que a gente sabe fazer. Quando eu tinha dúvida, eu perguntava, né, pra médica, óbvio que ela sempre vinha e tudo, porque só ela precisava carimbar. Então ela vinha, avaliava o caso, via como é que a gente queria tratar e dava a opinião dela. Mas era muito legal quando eu tinha alguma dúvida e perguntava pra ela, ela falava que tava certo, ou falava, não, dá pra fazer dessa outra maneira. Tinha uma paciente muito interessante que ela chegou lá, que ela começou na noite anterior com uma dormência na perna esquerda, e essa dormência incomodou ela demorou a dormir, quando ela acordou a dormência já tava do braço esquerdo e no lábio superior. Então, no primeiro momento que eu vi aquilo, eu fiquei, gente, eu não tenho a mínima ideia do que essa paciente tem. Era uma paciente nova, então pra ser um AVC, assim, eu achei pouco provável. E ela tinha histórico de ter tido uma reação alérgica ao medicamento, então a gente começou a fazer pergunta, né? Pergunta normal e tal. A gente analisou bastante questões do trato urinário, porque ela tava com uma infecção urinária que, por conta do antibiótico que ela tomou, que deu essa reação alérgica nela. Então, a gente investigou da maneira certa. Eu fiquei muito feliz quando a médica veio e eu contei, né, aquelas perguntas que a gente fez, ela falou que tava certo. A única coisa que ela acrescentou na nossa conduta foi solicitar os exames de coagulação, porque pra descartar a hipótese de ser uma trombose, de alguma coisa assim. E ela falou que provavelmente era uma reação de vasoconstrição devido a essa reação alérgica que ela teve ao medicamento. Mas eu fiquei muito feliz quando ela chegou e falou que a gente tava tudo certo, o antibiótico que a gente ia passar no lugar do outro tava certo, então eu fiquei, tipo, muito feliz. Nesse dia eu contei pra vocês, né, do caso do anzol que ficou no menino. Ele tava pescando e aí o anzol, tipo, grudou na pele da barriga dele, mas tava bem superficial, tanto que foi facinho assim, porque o anzol é chato de tirar porque ele tem um ganchinho, né, pra quem nunca viu. Então, esse ganchinho prende, aí você vai tentar tirar o ganchinho que tá prendendo, aí você tem que abrir o lugar de onde ele entrou pra conseguir tirar esse ganchinho lá de dentro. Primeira sutura do dia fui eu que fiz, foi numa senhora que ela tava na feira e ela caiu, e aí ela fez um corte aqui em cima do lábio superior, eu fiz a sutura, foram 3 pontinhos. O próprio menino do anzol, a gente teve que dar um pontinho depois, né, só um pra fechar a incisão que a gente teve que abrir pra remover. Nós estávamos em 6 pessoas, então ficou metade em um consultório e outra metade no outro consultório. E as suturas que foram aparecendo, uma hora ia um grupo, outra hora ia outro grupo. Tava sendo um dia de muito aprendizado. E aí, na hora do almoço, que deu todo aquele problema que eu contei. Mas eu não sei se a gente vai continuar indo pra UPA, provável que não, porque a médica, ela ficou muito assustada com a situação, com razão, e ela falou que não quer mais dar plantão na UPA, mas isso a gente só vai saber com o passar do tempo. Outra coisa que eu queria muito contar é que uma coisa que eu percebi é que as pessoas ainda não entenderam muito bem pra que serve a UPA, pra que serve a unidade de pronto atendimento. Por quê? 90% dos casos que eu notei eram casos que não tinham necessidade de ir pra uma unidade de atendimento assim. O que acontece? Ao invés de ir para um postinho marcar uma consulta, as pessoas preferem ir para lá, porque o atendimento é imediato, e isso acaba superlotando o sistema. E o problema dessa superlotação no sistema é que quem realmente precisa acaba tendo que esperar muito. Tem mais ou menos um mês que eu li a postagem de uma médica no Facebook falando justamente disso, que ela estava de plantão. E quem já foi na UPA sabe que os pacientes chegam, eles são triados, né, colocados em ordem de necessidade. Os vermelhos têm que ser atendidos imediatamente, os amarelos logo depois, os verdes podem esperar mais. Então, os pacientes são classificados assim, e a maioria dos casos é verde, tanto que, tipo, na nossa planilha lá, quando aparecia os pacientes, era um amarelo para 6, 7 pacientes verdes. A história da médica era o seguinte: tinha chegado um paciente de 60 anos de idade, passou pela triagem, e no momento que ele passou pela triagem, ele estava sentindo uma dor aqui na região torácica, só que não tinha nenhuma outra coisa. A pressão dele estava boa, a saturação estava boa, a respiração estava tudo ok. Então ele foi classificado como verde. Então ele ficou no final da lista para ser atendido conforme a ordem, né?
Aí a doutora foi atendendo os outros pacientes verdes que estavam na frente dele. Acabou que quando chegou a vez dele, ele estava, na verdade, tendo um infarto. Nesse meio tempo que foi, na postagem, acho que ela falou que foi 1h30 que ela demorou para atender todos os pacientes. Esse tempo que ele esperou, ele descompensou, então a pressão dele alterou, frequência cardíaca, saturação, e eles não conseguiram salvar ele. Ou seja, se essas pessoas que estavam na frente dele, que não eram casos que tinham necessidade de ir para um pronto atendimento, tivessem procurado uma unidade básica, por exemplo, esse paciente poderia ter sido atendido mais rápido e, quem sabe, isso teria mudado o desfecho da história. Então, o que eu quero falar aqui pra vocês? Crie essa consciência do que é realmente a UPA. A UPA é pra atender paciente que sofreu um acidente, pra fazer um raio-x pra ver se não quebrou nada, um paciente que se cortou fazendo alguma coisa, um paciente que tá passando mal no sentido de febre, vômito, realmente esse tipo de coisa. Não, eu tô com a garganta inchada, mas eu não tô com febre, eu não tô vomitando, eu não tô, desmaiando nem nada. Eu tô só com o desconforto na garganta. Isso não é coisa da UPA, gente. Isso é coisa do posto de saúde. Então, tenha a consciência de que se você estiver indo pra lá por um motivo que não seja os que a UPA deve atender, você pode estar atrasando o atendimento de quem realmente precisa. Não me entendam mal, eu não estou falando isso porque eu não quero atender, muito pelo contrário, eu como estudante eu quero atender o máximo de pessoas que eu conseguir, mas acontece que a gente não tem nem muito o que fazer. Exemplo, no primeiro domingo apareceu uma menina de 16 anos que ela tava com uma dor embaixo da barriga, no baixo ventre, era uma dor que ela falou pra mim que ela já tinha tido outras vezes, que hoje, naquele dia, não tava pior, que não tinha mais nada. Então eu perguntei, por que você veio aqui? Se essa dor você já teve antes e se hoje não tem mais nada. E nem ela sabia por que ela tinha ido procurar o atendimento, sabe? Então, eu orientei ela a ir pra UBS, até porque ela falou pra mim que nunca tinha feito nenhum acompanhamento com o ginecologista, então eu fiz várias perguntas pra ela, assim, se ela tava sentindo dor pra fazer xixi, se ela tinha mudança no corrimento dela, mas tudo não, sabe? Então não tinha o que eu fazer ali, não era uma dor forte, era uma dor tranquila, ela tava ótima, tava andando, feliz, não tinha nada, e não tinha nem motivo de eu dar um remédio pra ela na veia pra passar a dor, sabe? Então ali eu não ia ajudar ela ia pra uma UBS, na UBS ia poder fazer um ultrassom da parte reprodutora dela, ver se ela não tinha alguma coisa no ovário, alguma coisa no útero. E nesse domingo tinha um paciente que ele falou que tava com fraqueza, só fraqueza. E ele mesmo falou que ele não se alimentava direito. Então ele sabia qual era o problema da fraqueza dele, mas mesmo assim ele resolveu procurar o pronto atendimento. Da mesma maneira, a gente não tinha como fazer nada pra ele, sabe? Eu não ia dar uma medicação pra ele pra uma coisa que não tinha necessidade. Então é até chato, porque muitos pacientes procuram a gente querendo que a gente medique, que a gente dê alguma coisa, que a gente peça um exame. Mas a UPA, os recursos dela são muito assim, imediatos. Tanto que se aparece um paciente com uma crise hipertensiva, com a pressão alta, eu só posso medicar ele naquele momento. Eu não posso passar uma receita pra ele tomar um antihipertensivo em casa. Ele tem que receber essa receita no posto de saúde, porque lá o médico vai pedir um mapa da pressão dele, vai avaliar como é que sobe a pressão dele durante uma semana, e aí sim escolher um antihipertensivo que seja adequado para esse paciente. Então a UPA é realmente imediatista. Você tá passando mal, tá com febre alta, tá vomitando, tá com fraqueza, tá desidratado, aí sim você procura a UPA. Caso contrário, UBS. Eu estou em semana de provas, minhas provas começam agora e elas vão durar até o dia 7 de outubro, então vai ser bem corrido. Mas me acompanhem lá no Instagram, que lá eu posto a minha rotina de estudos, até tô mostrando pra vocês algumas técnicas novas que eu estou experimentando pra ver se me ajudam. Se inscrevam aqui no canal, deem o like da formatura e a gente se vê no próximo vídeo.